Deus. Amém. Gente, perdi minha Bíblia, meu iPad, meu sonho. Só minha Bíblia, tava bom. Vocês estão bem, gente? Amém, glória a Deus. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Paula Romês. Sou pastora numa igreja aqui na Califórnia, chama Bethel Church. Quantos já ouviram falar da Bethel? Eita, irmão, glória a Deus. Obrigado pela sua vida, glória a Deus. Como é seu nome? Wander. Vamos dar uma salva de palmas pelo Wander, gente. Ele achou minha Bíblia. Estou muito feliz. Obrigada, querido. Glória a Deus. Como eu estava dizendo, antes de vocês sentarem, só um segundo, a pastora Thais já aceitou, mas a culpa é minha. Antes de vocês sentarem, né? Eu sou de uma igreja lá do norte da Califórnia, aqui do norte da Califórnia, chama Redding. Quantos já foram em Redding? Olha aí, já foram, vocês foram na Bethel? Ou só passou por Redding? Gente, é longe, viu? Então, antes de você sentar, nós vamos fazer o seguinte: você vai sair do seu lugar, tem que sair. Não vale ficar só falar com a pessoa do lado. Você vai ter que sair e falar com umas... Vou falar só duas, tá bom? Mas não, tem que ser alguém que você nunca falou antes. E aí você vai lá e você vai falar assim: cara, esse culto é pra você hoje. Deus tem algo pra você. Fala isso, só fala. Ó, se for uma mulher, você fala: irmã... Amém, glória a Deus. Amém, Jesus, glória a Deus. Agora sim pode sentar, gente. Eita, Deus bom. É bom a gente, né, ter um momento entre irmãos. Quero apresentar para vocês a pastora Lívia, que está ali, maravilhosa. A pastora Vitória, que estava cantando comigo. Nós caminhamos juntas já há muitos anos. Aí o tempo passa rápido, né? Já tem o quê? 4 anos? 3 anos que a gente caminha juntos. E tive a honra de mentorear as duas. Agora as duas são pastoras da Bethel também. Alegria. E a gente está muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre profética e nós vamos profetizar, pode ser? Eita Deus. Eita glória. Amém. Quando eu cheguei na Bethel, eu cheguei lá em 2014. Eu sabia que Deus falava comigo. Sabe, às vezes eu tinha algumas experiências com Deus, que Deus falava comigo. Vou contar uma para vocês. Lembro uma vez, eu ia tomar uma decisão muito importante. Eu tinha recebido uma oportunidade de emprego numa agência de publicidade. Eu fazia faculdade de publicidade, eu estava no 3º semestre. E aí eu recebi uma oportunidade para ser contratada na maior agência do Centro-Oeste. Eu morava em Brasília. E aí eu falei assim: Deus, é para eu aceitar essa oportunidade ou não? E aí eu fui pedir 3 sinais para Deus. E aí os 3 sinais, assim, possíveis de acontecer. Aí eu fui pedir, aconteceu os 3 sinais. Pá, pá, pá. Negócio assim, topíssimo. Falei: Deus está falando então que é para eu aceitar esse emprego. Aí eu tinha que trancar a faculdade para poder fazer esse emprego. Aceitar esse emprego. Aí passou 1 ano e meio que eu estava nesse emprego. Eu estava com a faculdade trancada e eu estava sentindo que Deus estava me chamando para viver outras coisas. Aí eu falei: Deus, se o Senhor quiser que eu largue o emprego para voltar para a faculdade, me dá 3 sinais. Aí eu fui, botei 3 sinais. Aí eu passava um dia, esperava o sinal chegar, nada. Passava outro dia, esperava o sinal chegar, nada também. Só que eu tinha assim, um sentimento no meu coração que Deus queria que eu fizesse aquilo. Só que eu fiquei assim: ué, se Ele queria que eu fizesse aquilo, mas eu pedi os sinais, está acontecendo sinais, o que será que é, né? Aí um dia eu estava na aula de canto, saindo da aula de canto, tarde da noite, em Brasília, na Asa Norte. Quantos conhecem Brasília? Só botando só aí. Muito bom. Quem vê pensa que eu sou de Brasília, eu sou de São Paulo, mas cresci em Brasília. Aí eu tô lá, né, saindo ali da Asa Norte, da minha aula de canto, e aí eu senti Deus falando comigo assim: dirige até o UNB. A UNB fica na Asa Norte, então é assim, pertinho. Aí eu falei: cara, agora Deus vai me dar os sinais que eu pedi. Quando eu chegar lá na UNB, vai ter uma placa escrita assim: bem-vinda de volta.
tinha certeza, eu tinha certeza. Aí eu fui dirigindo para a UNB. Cheguei na UNB, comecei a ler todas as placas. Eu tinha certeza que ia ter um cartaz. E estava cheio de cartaz, a UNB era cheio de cartaz, de coisa assim. E eu lendo todos os cartazes, pensando assim, haverá um sinal hoje. Procurando, nada. Aí eu só sentia Deus falando comigo assim, entra aqui à direita. Aí eu falava, quando eu entrar à direita, vai ter o cartaz. Aí eu entrava à direita. Aí ele, vira aqui à esquerda. Aí eu virei à esquerda. Vira não sei o quê. Tá. Aí eu fui virando. Quando eu terminei de virar direita, esquerda, segue reto, eu estava no caminho de casa. Aí eu falei assim, nossa Deus, pensei que o Senhor queria falar comigo, mandou eu dirigir até o UNB, achei que eu ia achar os sinais hoje, achei que hoje era meu dia. E aí Deus falou comigo assim, Paula, você não sabia que eu estava falando para você dirigir até o UNB? Aí eu falei, sabia. Ele falou, você não sabia que eu estava falando para você virar direita, esquerda? Não, eu falei, sabia. Ele falou assim, você conhece minha voz? Aí eu falei, conheço. Ele falou assim, quando você era criança, eu falava com você como uma criança. Agora você já amadureceu, eu não preciso falar com você como criança, você não precisa de sinais. Se eu falei com você, você sabe que é hora de você fazer. E eu assim no carro, obrigada Deus, ia ser tão bom um cartaz, ia me ajudar bastante, só para eu ter certeza, que não é coisa da minha cabeça. Ou seja, eu sabia que Deus falava comigo, eu já vivi uma jornada com o Senhor, cresci com Deus a minha vida inteira. Hoje de manhã eu estava contando para as mulheres, fui batizada do Espírito Santo, eu tinha 7 anos, nunca desviei. Um dia meu chefe lá na Beta me perguntou assim, teve alguma fase da sua vida que você desviou? Eu falei assim, olha, teve uma fase que eu pensei desviar, eu estava na faculdade assim, comecei a falar uns palavrão. Aí ele falou assim, nossa, foi isso que você fez? Eu falei, foi. O máximo que eu cheguei, eu fui falar uns palavrão, mas logo veio um irmão que trabalhava na agência comigo e falou assim, Paulo, tu é crente, não pode ficar falando palavrão. Aí eu pensei, errado ele não tá, né, Deus? Eu estava só pensando. Foi o máximo que eu cheguei da porta da igreja. Mas já cresci com o Senhor e tudo mais. Só que eu tinha a mentalidade, até eu vir para cá e começar a escola. Eu tinha a mentalidade que Deus falava assim comigo, mas era muito difícil ouvir a Deus. E que eu tinha que prestar muita atenção e que era um negócio assim, um evento, entendeu? Tipo assim, eis o momento que Deus falou comigo. Tô entendendo? E eu pensava assim que era muito fácil eu errar. Tipo assim, Deus falar comigo, eu não saber se era Deus ou não falando comigo, entendeu? E ficar assim, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que é Deus falando comigo? E eu tinha esse core value, esse core belief. Era uma crença assim no meu coração. Se você me perguntasse, eu não ia falar isso pra você, mas era o que eu acreditava. Tá entendendo? E eu achava que existiam pessoas muito topíssimas, que essas pessoas tinham sido escolhidas para ouvir a voz de Deus sempre. Mas que eu era assim, Deus me amava muito, mas eu não era essas pessoas muito topíssimas, estão entendendo? Mas eu sabia que assim, eu era muito preferida de Jesus me amava muito, mas eu não era assim no nível de uma pessoa que está sempre ouvindo a voz de Deus. Estão entendendo assim? Mas eu acho que sou só eu que pensava assim, acho que ninguém pensa assim, né? Eu acho que era uma coisa assim, só que eu passava por isso. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, confia no processo. Aí fala assim, eu acho que essa pregação não é sobre a Paula. E aí eu achava assim que, como Paulo fala que existem 5 ministérios, que é o profeta, o pastor, o apóstolo, o evangelista e o mestre, eu pensava assim, eu sou qualquer uma dos 4 lá, mas profeta com certeza não sou. Porque assim, Deus não fala comigo assim, voz audível, né? Que eu fiquei sabendo que o pastor Max escuta a voz de Deus audível. Eu mesma nunca fui assim. O máximo que aconteceu foi um dia, isso é verdade, baseado em fatos reais. Um dia eu estava deitada na minha cama, eu tinha 17 anos. Olha as coisas que eu já vivi com Deus. Eu deitada assim, eu falei assim, Deus, se o Senhor me ama, eu preciso saber disso agora. Eu preciso ter certeza disso agora. Estou falando sério, diante de Deus. Deus, eu preciso ter certeza disso agora. Na hora meu telefone tocou. Aí eu pensei, meu Deus. Aí atendi o telefone, era um amigo meu. Ele falou assim, Paula, não sei porque eu senti que eu te ligar para falar que Deus te ama muito. Eu falei, nossa, Deus me ama mesmo, cara. Mandou meu amigo me ligar. Anyways, mas esse foi o máximo assim de voz audível, porque foi a voz audível do meu amigo. Não era minha, não era de Deus. Tá entendendo?
Mas, então eu vivi essa jornada. E aí, quando eu comecei a viver um processo de viver no sobrenatural de Deus, que foi quando eu me mudei para Bethel, eu entendi, muito doido, eu entendi que Deus queria falar comigo muito mais do que eu queria ouvir. E eu entendi que Deus tinha ido até o ponto mais extremo que alguém pode ir para poder ter relacionamento comigo. Eu mesmo não tinha feito nada. Eu nunca tinha ido no ponto mais extremo. Mas ele tinha ido no ponto mais extremo que alguém pode ir. Ele entregou o seu único filho. Quantos aqui tem um filho? Levanta a mão, bem alta assim para a igreja ver. Você que tem filho, vocês que têm filhos. Continua a mão bem alta assim, para eles verem todo mundo. Você daria assim seu filho para ser amigo de uma pessoa assim que você não está nem aí? Se você daria, faz assim, ó, para a gente poder ver. Não daria, né? Pois é, Deus entregou o único filho que ele tinha para que ele tivesse relacionamento comigo. Por que então que eu tinha a crença de que eu estava ali tentando ouvir a voz de Deus, mas ele não queria falar comigo? Ele estava em silêncio. Por que então que eu tinha a crença de que era tão difícil ouvir a voz de Deus? Por que eu desenvolvi a crença de que eu precisava de 3 sinais? Sendo que ele tinha entregue tudo para poder ter relacionamento comigo. Está entendendo o meu ponto? Existiu algo na minha jornada com Deus que me fez acreditar algo sobre Deus que não era verdade. E aí a forma como eu interagia com Ele, a forma como eu tentava ouvir a voz dEle, a forma como eu ia para a igreja, a forma como eu me posicionava nos cultos, fazia com que eu interagisse com algo que não era real. Eu tinha criado uma teologia na minha cabeça que não era bíblica. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque a intenção dele era relacionamento. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu que separava a entrada do Santo dos Santos, ele foi rasgado do topo até embaixo. Aquele véu, se você entrasse ali naquela sala, assim, com uma coisinha assim, ó, erradinha, você morria ali dentro. Tá entendendo? Mas Deus resolveu fazer eu e você não mais um lugar de visitação. De repente nós viramos lugar de habitação. 1 João 4. Se vocês permanecerem em Deus, Ele permanecerá em vós. Se vocês habitarem em Deus, Ele habitará em vós. Estão entendendo? Então, o tempo inteiro Ele está habitando em você. O tempo inteiro. Não é hotel. Eu estou aqui em San Diego e estou ficando no hotel. Lá não é meu lugar de habitação, é meu lugar de visitação. Correto? A minha casa lá em Redding, na minha carteira de motorista, está o meu endereço. Aquele lá é o meu lugar de habitação. É como se na carteira de motorista de Deus tivesse você, tu é o endereço. Você está entendendo? Só que ele está lá constantemente, ele nunca sai. Está entendendo? Então como é que ele está dentro de você constantemente? Você constantemente tem acesso ao Santo dos Santos. Constantemente você tem acesso à presença dele. Constantemente. Porque a presença dele está dentro de você. Estão entendendo meu ponto? Como que é tão impossível, tão difícil ouvir a voz de Deus? Como que é tão complicado sentir a presença de Deus? Quantos vêm para a igreja e falam: Deus, eu só quero sentir a tua presença. Tu quer sentir a presença de Deus? Bate assim, ó, no coração. Porque está dentro de você. Estou falando que sou contra a gente experimentar algo no Senhor, não, porque a gente é uma escola sobrenatural, a gente vive experimentando umas coisas muito doidas com Deus, muito doida mesmo. Teve uma vez que consertou até a parede da casa de uma aluna nossa durante a aula, do nada assim, ó, apareceu tinta nova. A gente viu umas coisas muito doidas na presença de Deus. Não tenho nada contra isso. A gente vê pó de ouro, a gente vê dente de ouro que aparece, a gente vê pena de anjo, do nada aparecem uns negócios. Um dia, do nada, caiu uma pena assim, ó, de pavão na igreja. Tô falando sério. Acontece umas coisas dessas. Óleo na parede, umas coisas assim muito doidas. Então eu sou contra manifestação? Não. Eu sou contra a gente sentir algo? Não, pelo contrário, eu adoro. Estou aqui para também sentir também com vocês. Mas a presença de Deus está dentro de você. Ele quer falar com você. Deus ainda fala. Deixa eu te falar, no Antigo Testamento tinha um profeta. Ele era a voz de Deus entre os homens. Se você vê, no Antigo Testamento, Deus não instrui a julgar a profecia, porque só tinha um.
Era ele que falava. No Novo Testamento, Deus nos instrui a julgar a profecia. Por quê? Porque todos nós podemos ouvir a voz de Deus. E todos nós podemos profetizar, amém? Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 14. Vocês estão bem, gente? Estão comigo? Amém, glória a Deus. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 14, verso 1. Sigam o amor. Fala comigo, amor. Ai, ai, ai. E procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala para as pessoas, edificando, fala comigo, edificando, exortando e consolando. Ainda digo uma coisa aqui para vocês, vou contar um segredo para vocês. A palavra exortando, sabe qual que é o significado dessa palavra? Encorajar. Você sabia? O significado da palavra exortar é encorajar, em inglês é build up. É como se eu fosse edificar você, que nem a palavra edificando, mas eu vou crescer você para cima. Muitas pessoas pensam que a palavra exortando quer dizer falar coisa ruim, profetizar coisa ruim. Eu nunca fico encorajada com coisa ruim. Não sei vocês, mas amém. Só queria adicionar essa parte aqui. Fala assim para a pessoa do seu lado, isso aí foi de graça. Eita Deus, ok. Verso 4, o que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Verso 5, eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais profetizem. Vamos parar aqui. Qual que é o meu ponto da gente ler essa passagem? Paulo fala o seguinte, eu acho muito legal, vou resumir na versão Paula, tá? Atualizada da Bíblia de hoje. Ele fala assim, cara, acho muito top que vocês orem em línguas, muito legal, vocês estão se edificando, top. Mas muito mais do que orar em línguas, é importante que vocês profetizem para a edificação do corpo de Cristo. Estão entendendo? Quantos de nós, eu vou levantar a mão nisso porque eu participei disso, mas quantos de nós, quando você virou crente, você entendeu que para você batizar no Espírito Santo você precisava orar em línguas? Levanta a mão, assim, só para eu ter uma noção. Você ouviu isso na igreja, as pessoas te perguntaram, eu fui batizado no Espírito Santo, foi o dia que eu orei em línguas, correto? Mas quantos falam assim, eu fui batizado no Espírito Santo porque eu profetizei? Ninguém. Quantos falam assim, fulano é batizado no Espírito Santo porque ele profetiza? Muito mais do que o dom de falar em línguas, a gente deve buscar o dom de profecia. Mas o dom de falar em línguas, ele virou quase que o selo de o cristão verdadeiro. Porque o fulano ora em línguas. Porque ele é batizado no Espírito Santo. Mas muitos não profetizam. Por que a gente não profetiza? Porque a gente não ensina as pessoas como profetizar. A gente não ensina as pessoas a ouvirem a voz de Deus. E a gente não ensina as crianças a profetizarem. Você sabia que toda criança ouve o Espírito Santo? Você sabia que não existe Espírito Santo Júnior? Não tem Espírito Santo Kids. Não tem, é o mesmo Espírito Santo. Só que sabe o que acontece? Quando as crianças ouvem o Espírito Santo, quando elas veem anjo, veem demônio, veem coisa, a gente fala para elas assim, não tem nada não. Não tem nada ali na janela. Quando eu era criança, eu falava assim para minha mãe, mãe, tem um lobo aqui na janela. Sabe o que minha mãe me ensinou? Filha, você vai repreender em nome de Jesus. Eu repreendi em nome de Jesus, o lobo sumiu. Ela nunca falou para mim que era coisa da minha cabeça. Porque ela sabia quem era o lobo. Estão entendendo? Só que a gente cria as crianças para serem cegos e surdos espirituais. A gente fala assim, olha, não tem nada. É coisa da cabeça dele. Fulano é tão bonitinho. E aí a gente não ensina para eles, olha, você sabia que você pode ouvir a voz de Deus? Vamos perguntar para Jesus? Vamos perguntar para Jesus o que ele está falando sobre isso que você está sentindo no seu coração agora? Vamos perguntar para Jesus o que ele sente com relação ao seu amiguinho, que você está triste com ele? A gente não ensina isso para as crianças. E aí a gente se torna adultos como a Paula era. Deus escolheu alguns. E quando eu entendi o quanto Deus queria falar comigo, cara, isso mudou minha vida, isso destravou minha vida. Eu lembro que quando eu cheguei na BSCM, a gente foi para um retiro. E nesse retiro fazia uma fila assim, de alunos do segundo ano. Eu estava indo para o primeiro. E aí você passava na fila
E aí eles iam profetizando em você, tipo assim, você vai viver não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí pro próximo, você vai não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu lembro eu passando na fila e eu pensei assim, nossa, não vou poder fazer o segundo ano. Menor chance de eu conseguir profetizar um monte de gente assim, igual esse pessoal tá fazendo, vou ter que fazer o primeiro ano e vazar, porque se me botarem nessa fila aí profética, não vai rolar para mim. Eu pensava que era muito difícil ouvir a voz de Deus, até eu entender o quanto Ele estava falando comigo. Até eu entender que com cada um de nós Ele fala de um jeito diferente. Ele fala com a Paula de um jeito, Ele fala com o Max de um jeito, com a Thaís de um jeito, com a Lívia de um jeito. Cada um de nós, às vezes, fala de um jeito igual. Mas, cada um, se Ele fez a gente diferente, cara, com cada um é diferente. Vocês estão entendendo o meu ponto? Eita Deus, eita Deus. Amanhã eu vou entrar um pouco mais, tá? Em como Deus fala com vocês. Mas eu senti de contar um testemunho para vocês. Lívia, já quiser subindo aqui, nós vamos... Teve uma vez que eu estava na Lagoinha de Tampa. Que eu amo, inclusive. Pastor Dias, Pastor Aline, onde estiverem. Amo vocês, meus amigos. Estava na Lagoinha de Tampa e eu tinha perdido a voz. Eu sempre perco a voz. O ponto dessa história é vocês entenderem que Deus fala com a gente de um jeito muito doido. Comigo não é audível, que nem é com o Pastor Max. Vocês entenderem o ponto. Eu estava subindo na escada aqui assim, né? Enquanto eu subia, eu me vi pegando o microfone. Porque vocês já viram que eu sou uma pessoa que gosta de fazer umas piadas. E às vezes as minhas piadas são sem graça. A maior parte das vezes. Mas na minha cabeça elas são muito engraçadas. Então eu me vi subindo a escada, pegando o microfone e falando assim... Eu perdi a voz, gente. Eu perdi a voz. Pensei assim, nossa, que engraçado vai ser se eu falar isso. Aí eu peguei. Na hora assim eu pensei, eu acho que isso aí não era uma piada, não. Eu acho que isso aí Deus estava falando comigo. Eu acho que é uma palavra de conhecimento para alguém. Palavra de conhecimento é uma palavra que não tinha como você saber, a não ser que Deus falasse aquilo para você. Estão entendendo? E aí eu pensei, para quem será que é essa palavra de conhecimento? Gente, tudo isso eu já subindo assim, a galera que assim, a gente já apresentando, e eu com esse pensamento na minha cabeça, vocês estão entendendo, né? Não foi nada audível, nada veio um anjo, uma nuvem, um negócio. Só pensei, acho que isso é uma palavra de conhecimento para alguém. Aí eu pensei assim, para quem que é essa palavra de conhecimento? Enquanto eu pensei, para quem seria essa palavra de conhecimento, Deus? Eu já continuei falando com o pessoal, a gente vai não sei o que lá, vai profetizar, nanã. Do nada eu pensei na minha tia Sônia. Assim, veio a imagem da minha tia Sônia na cabeça. Minha tia Sônia mora lá em São Paulo, tem anos que eu não vejo minha tia. Aí eu falei, acho que é para uma Sônia, desse jeito. Peguei o microfone, foi esse meu processo, ok? De receber a palavra profética. Eu peguei e falei, tem alguma Sônia aqui? Aí levantou uma senhorinha assim, lá no canto. Eu sou a Sônia. Aí eu falei assim, Sônia, eu ouvi assim, eu perdi a minha voz. Quando eu falei isso, Sônia, eu perdi minha voz, a igreja inteira. E eu assim... Acho que era Deus, aleluia. Aí eu assim, do nada, quando eu falei isso para ela, me veio toda a palavra. Comigo é sempre assim, Deus nunca me conta a palavra antes, não. Aí eu começo a falar, na hora vem o resto. Aí eu fui dando o resto, tá. E a Sônia chorando, a igreja chorando, aquela comoção. E eu assim, aleluia, Jesus. Que bom que eras tu. E aí, depois vieram me contar que a Sônia era conhecida como a Sônia que perdeu a voz. Porque a Sônia era tradutora e a Sônia perdeu a voz dela, era o trabalho dela, era tudo. E a palavra era sobre Deus restaurando os sonhos dela, o lugar dela. Tipo assim, um negócio muito doido. Aí eu parei e fiquei pensando assim, cara, Deus, tu é muito engraçado mesmo, né? Porque eu pensei numa piada e o Senhor falou assim, muito engraçada essa piada, Paula. Vamos falar com a Sônia então. Tá entendendo? Era um negócio tão simples. Eu podia ter ignorado, eu podia ter pensado que era uma piada da minha cabeça, eu podia ter pensado que era um pensamento aleatório, eu podia ter pensado que era um pensamento intrusivo. Quantos pensamentos intrusivos será que não foi Deus falando com você? Tá entendendo? Só que, a partir do momento que você muda o belief, muda a crença de que Deus, é muito difícil ouvir a voz de Deus para Deus está sempre falando comigo, de repente a piada, eu perdi a minha voz, cara, deve ser Deus, porque piada aleatória, né? Do nada eu pensar na minha tia Sônia quer dizer, tem uma Sônia, Deus quer falar com a Sônia. Tá entendendo? Teve uma vez que eu estava assim,
fazendo um negócio da escola, eu só olhei para uma menina, assim, quando eu olhei para ela, eu vi a princesa Diana. Aí quando eu olhei de novo, não tinha nada a ver com a princesa Diana. Mas aí eu pensei, por que eu vi a princesa Diana? Se ela não tem nada a ver com a princesa Diana. Aí eu falei, tem uma palavra para você. Ela levantou. Tudo que eu fiz foi, eu comecei a descrever a princesa Diana. Você é chamada para mudar os paradigmas. As pessoas esperam tal comportamento de você, mas você vive de outro jeito. Você tem um coração pelos pobres. Você vai no lugar onde ninguém vai. Tudo eu comecei a falar. Eu falei, a menina morria de chorar. Quando acabou, veio o cara que conhecia a menina, que mentorava. A menina falou assim, você acabou de descrever a menina inteira. Tudo que eu fiz foi prestar atenção. Por que eu olhei para ela e vi a princesa Diana? Eu entendi que Deus quer sempre falar comigo. Ele quer sempre fazer uma parceria. Ele é Deus. Ele é infinito em poder, em sabedoria. Ele podia mandar um anjo na frente da menina e falar assim, você é, não sei o que lá, não sei o que lá. Aprove ao Senhor escolher alguém limitado como eu para entregar a palavra para ela. Porque o Senhor ama que nós sejamos corpo de Cristo. A gente edifique uns aos outros, a gente encoraje uns aos outros. Ele podia fazer sozinho, mas Ele quer fazer com você. Fala para a pessoa do seu lado, Ele quer fazer com você? Ai, eu amo falar sobre o profético. Então nós vamos profetizar um pouco. O que eu quero que vocês recebam nesse momento que a gente está profetizando? Quero que vocês percebam que é simples. A última coisa que eu quero é que vocês saiam daquela porta e falam assim, nossa, como o povo da Beta ouve as coisas de Deus. Quero que vocês saiam daquela porta com um convite na mão. Sabe aquele filme da fábrica de chocolate que eles recebem um convite dourado? Quero que você saia daqui com um convite dourado. A voz de Deus está disponível para você. O relacionamento com Deus está disponível para você. A única intenção que a gente tem quando a gente profetiza é falar assim, isso aqui está disponível para você. Não é sobre a Paula, não é sobre a Lívia, não é sobre a Vitória, não é sobre a nossa capacidade de ouvir a Deus, é sobre a capacidade infinita dele de falar com pessoas limitadas como nós. Se ele fala através da Paula Romês, que eu vou falar para vocês, sou uma pessoa limitada, as mulheres viram hoje de manhã eu contando minha história para elas. Pessoa difícil, né? O pastor falou, seu pastor não é perfeito. Eu falei para as meninas, assim, realmente, seu pastor não é perfeita. Uma coisa que eu não sou é perfeita, mas se Deus fala através de mim, cara, Ele pode falar através de você também, eu tenho certeza. Mais do que buscar os dons de falar em línguas, você tem que buscar o dom de profetizar. Por quê? Porque é para a edificação do corpo de Cristo. Por que o corpo de Cristo fica tímido? Por que o corpo de Cristo não domina mais áreas da sociedade? Por que as pessoas não caminham em intimidade com Deus, em transformação? Porque elas caminham na força delas sozinhas, é para ela caminhar na força da comunidade. Não é para ser só o seu pastor que sobe aqui e profetiza sobre vocês. É para ser vocês profetizando uns sobre os outros. Falando assim, eu sonhei com você. A Lívia, a Vitória direta assim para mim, sonhei com você. Sonhei tal coisa. Eu falei, amém, glória a Deus. Quando eu tenho um sonho, já ligo para minhas amigas. Falo assim, sonhei tal coisa, amém. A gente vai, se lembra, vive juntas. Uma edifica a outra, uma encoraja a outra. Uma profetiza sobre a outra, do nada. Por que a gente caminha juntos há tantos anos? Porque eu olho para elas e não vejo a Lívia com as coisas que ela faz que não são perfeitas. Eu não olho para a Vitória e falo as coisas que ela faz que não são perfeitas. Eu olho para elas e vejo o que o céu fala sobre elas. O pastor Bill Johnson e o pastor Chris Walton, que são nossos pastores na Beta, caminham juntos há 35 anos. Quantas vezes você acha que o Chris Walton já pisou no pé do Bill Johnson e o Bill Johnson pisou nos pés do Chris Walton? 1 trilhão de vezes. Por que eles continuam caminhando juntos? Porque nós temos uma cultura profética. Um olha para o outro com os olhos do céu. A gente se dá feedback. Ferro afia ferro. Você precisa disso. Você precisa dar feedback. Você tem que aceitar dar uma palavra profética e o outro falar assim para você. Sabe que isso aí não fez sentido? Mas amém, vamos orar. Às vezes não vai fazer sentido agora, vai fazer sentido depois. E às vezes nunca vai fazer sentido. Porque a pessoa está crescendo em ouvir a voz de Deus, amém? Hoje em dia eu consigo pensar na piada de perder a voz e pensar, é Deus falando comigo. Há 12 anos atrás eu ia pensar, que piada sem graça. Amém? Então tá, nós vamos profetizar um pouco. Falta 7 minutos para o meu tempo acabar, vocês me dão 10? Eu sei que tem o culto amanhã de manhã, a gente volta amanhã também. Eu queria pedir para o pastor Max e a pastora Thaís levantarem. Amém, Jesus. Eu vi vocês dois e eu vi como se as paredes desse templo, de repente, caísse a tinta.
E o que o Senhor falou para mim isso não é físico, não é para tirar a tinta está muito bonita. Mas o que o Senhor falou para mim é que Ele está restaurando a unção que tinha nessa casa. A pastora Thaís contou para a gente do processo de como vocês conseguiram esse prédio e que era uma igreja coreana. E o Senhor ficou falando muito comigo hoje, do nada no almoço, a gente puxou um assunto da igreja perseguida. Eu contei de um amigo meu que é chinês e tudo mais, do nada. E quando eu estava aqui durante o louvor, eu senti isso nessa igreja. E eu acredito que tem algo sobre essa casa alcançar lugares em que ninguém vai. E no meio da igreja perseguida, eu vejo vocês preparando e enviando missionários. Eu vejo vocês indo também. Vocês como família, não só o casal, mas a família. Eu vejo as crianças indo com vocês indo em uns lugares muito doidos. Eu acho que Deus vai chamar vocês para uma vida muito doida. Ele já chamou, mas olha, Thaís, Deus está falando assim para você, é só o começo. Você vai pisar, vai parecer só aqui tem aquelas redes de segurança assim, mas não se preocupe, Ele vai colocando a estrada assim, enquanto você pisa. Essa mudança para cá, ou tudo que vocês já viveram no Senhor, é só o início. Deus está chamando vocês para um nível muito maior. Eu vejo os filhos de vocês com um coração para a missão. Eu vejo a Alexia como se fosse com uma mochilinha assim nas costas. A gente estava essa semana no time vivendo isso. Tinha uma menina de missionária e ela estava com uma mochilinha das nações. E eu vejo isso na vida da Alexia. Eu vejo ela com um coração para as nações mesmo. Que nem você contou para mim que ela foi para o Brasil e ela voltou com o diagnóstico do Brasil. Ela vai para as nações e ela vai voltar com o diagnóstico das nações. Ela vai falar assim, olha, esse país precisa disso, disso, disso. Esse país aqui precisa disso, disso, disso. Eu vejo vocês com uma rede de intercessores e esses intercessores orando pelas nações. É como se fosse assim, cada hora do dia vai passando e eles oram especificamente sobre aquele país. E o Senhor vai dar muitas ideias, muitos insights para vocês sobre como ajudar diferentes países. Eu vejo vocês ajudando a construir casas em lugares em que ninguém tem condição. Vejo isso no México, vejo isso no Brasil, vejo isso pela Ásia. E as pessoas conhecendo o Senhor Jesus através da construção da casa deles. Não é por acaso que vocês trabalharam com construção. É como se fosse assim, vocês vão ter... Que doido. Vocês vão ter empresários que vão pegar e vão apoiar o sonho de vocês. E aí vocês começam a falar assim, agora nós vamos fazer um projeto na China, no lugar tal. Esse lugar ninguém conhece o Evangelho de Jesus. Aí vocês vão lá, vocês constroem as casas, as pessoas mudam para as casas e aí elas começam a perguntar assim, por que vocês fizeram isso? Aí vocês vão falar assim, Jesus queria que vocês entendessem o que é um lugar de habitação. E aí vocês começam a falar sobre isso para eles e assim eles aceitam o Evangelho de Jesus Cristo. Nada é desperdiçado. Ou o Senhor dizendo assim, nada é desperdiçado. A experiência de vocês ao longo de todos esses anos não vai ser desperdiçada. Não vai ser desperdiçado. E eu vejo o Senhor entregando muitas finanças para vocês. Eu sinto que Ele já deu ideia de um projeto novo para você, Max. E é na área de finanças, para destravar a chave financeira da sua família. Como se fosse assim. Ele quer que você não precise depender nunca da igreja. E que a igreja nunca tenha que suportar você financeiramente. Porque você vai ter esse lugar no Senhor financeiro muito bom. E não é porque você precisa do dinheiro. Sabe esse negócio que o povo fala de pastor com dinheiro? Não, that's not the point. Não é sobre isso. O ponto é, você tem muitos sonhos para o reino de Deus e o Senhor quer ver esses sonhos acontecendo. É for the sake of your life and your kids. É por você, pelos seus filhos e os filhos dos seus filhos. E a palavra de Deus diz que o homem justo deixa herança para os filhos dos seus filhos e Ele quer que você deixe essa herança, não porque eles precisam de uma herança financeira, mas é por causa dos lugares onde o Senhor vai levá-los. Então, Senhor Jesus, eu abençoo essa família. Eu declaro agora, em nome de Jesus, Thaís, eu vejo uma chave entrando no seu coração e o Senhor destravando o seu coração. Eu peço agora, Senhor Jesus, que essa estação em que a Thaís está começando a nossa escola, eu sinto que é pontual a gente ter vindo aqui essa semana. O Senhor quer te destravar, então eu declaro agora, destravado. Eu cancelo qualquer palavra que tenha sido lançada sobre você, que você seria menor, que você seria a cauda, e o Senhor está colocando vocês como casal, como cabeça e não como cauda. Eu declaro seus ouvidos destravados para ouvir a voz de Deus. Thaís, eu vejo como fogo saindo da sua boca e eu vejo você em cima de palcos falando para muita gente, muita gente, muita gente. E o Senhor dizendo assim, não precisa ter medo, não precisa ter medo, não precisa ter medo. Eu já te ungi, já te consagrei, já te chamei. Então, Senhor Jesus, eu abençoo esse casal hoje na autoridade do nome de Jesus. E
eu digo sim e amém porque o Senhor tem para fazer na vida deles. Igreja, estenda suas mãos em direção a eles agora e comece a dizer sim, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus, nós abençoamos a vida deles, a família deles, não por causa da vida deles, mas por causa do Evangelho de Jesus Cristo, por aquilo que o Senhor vai fazer através da vida dos dois. Ele está só começando. Essa igreja, a construção dessa igreja, a construção da igreja de Nova York, é só o começo. Deus está só te dando experiência. Eu ouço assim, é só experiência, é só experiência, é só experiência, é só experiência. Ele tem muito mais para vocês. Nós abençoamos esse casal hoje na autoridade do nome de Jesus e dizemos mais sobre eles em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pela vida desse casal. Eu queria liberar também uma palavra sobre você, pastor Max, que o Senhor ministrou ao meu coração durante o louvor. Abacuque 3, 1 e 2. Então o profeta Abacuque fez a seguinte oração sob forma de cântico de confissão. Ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos seus atos, Senhor. Realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos também em nossa época. E eu vejo que isso é um clamor do seu coração. Eu vejo que esse é um clamor do seu coração, esse avivamento que Abacuque clamava, é um clamor que você, como profeta do nosso tempo, o Senhor tem colocado esse clamor no seu coração como profeta do nosso tempo. Então eu vejo o Senhor entregando para você esse avivamento que você tem clamado no seu coração. Ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos seus atos, Senhor. Realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faça-as conhecidas por todos também em nossa época. Jesus, obrigada. Obrigada pelo coração desse profeta do nosso tempo que o Senhor tem chamado para liberar o avivamento. Eu vejo como uma onda de tsunami chegando até São Diego. Eu vejo esse tsunami chegando até San Diego e invadindo agora São Francisco, invadindo a Califórnia e invadindo para dentro dos Estados Unidos por causa do clamor de um homem justo que o Senhor achou digno de responder a essa oração. Por isso eu abençoo a sua vida, pastor, com esse chamado de profeta para o nosso tempo. Eu abençoo o que o Senhor tem colocado no seu coração, esse clamor que você tem clamado no seu secreto. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por essa família. Obrigada por essa família sacerdotal. Pastor, eu vejo também o Senhor colocando sobre você um Arão e um Ur para levantar os seus braços no tempo de batalha. Eu sinto Ele dizendo para você que você não está sozinha. Para aquilo que Ele tem chamado você para fazer, que não são coisas pequenas, você não está sozinha. Fique tranquila que tem um Arão e Ur chegando até você para estar sustentando os teus braços nesse tempo. Obrigada, Jesus, pela vida da pastora Thaís. Eu libero também a voz dela para ser ouvida, não apenas aqui, mas nas nações. Obrigada, Jesus, porque ela foi chamada para os holofotes, ela não foi chamada para bastidores. Obrigada, Jesus, porque o Senhor chamou ela para ela ser vista pelo que ela carrega. E eu sinto, pastora Thaís, que a sua história está relacionada àquilo que a pastora Paula liberou sobre vocês, de que nada foi desperdiçado. A sua história, eu creio que o testemunho que você me contou hoje no carro, o Senhor vai usar esse testemunho para trazer cura e libertação sobre muitas famílias. Muitas famílias. O que você carrega é poderoso, e aquilo que o inimigo tentou contra a sua família por mal, o Senhor vai virar ao contrário, e isso vai ser uma espada contra os planos de Satanás na vida de famílias, não apenas aqui nessa igreja, mas aonde você pisar, a planta dos seus pés, famílias vão receber dessa espada de fogo que você carrega por conta da sua história. E eu abençoo isso em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por essa família. Obrigada por cada testemunho, por cada pérola gerada na dor, como a Paula falou hoje cedo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Amém. Tem algum arquiteto aqui? Ou arquiteta? Não? Tem? Você? Você pode ficar de pé? Qual que é o seu nome? Dayana?
Adriana, meu Deus, Adriana, da onde eu ouvi Daiana? Eu escutei a palavra arquiteta o arquiteto, e eu escutei a palavra alegria. E eu sinto o Senhor te dando um presente de alegria. Não tem nada a ver com arquitetura, na verdade, eu só senti arquiteta, alegria. E eu sinto Ele te dando alegria, assim, um tempo de júbilo mesmo. E eu até quero dizer, me veio agora o número 40 dias. Eu sinto que em 40 dias você vai viver uma alegria assim inimaginável, tipo assim, algo que você não vai conseguir entender. E eu até sinto uma tentativa do inimigo mesmo vir dizer para você que você não tá feliz de verdade. Não, isso daqui não tá te deixando... Não é tão legal assim, mas eu quero que você lembre desse momento e pense que, não, na verdade, o Senhor me deu o presente de alegria e eu tenho essa alegria dele vindo para mim. E eu quero, na verdade, assim, na autoridade do nome do Senhor Jesus e contra todo espírito de depressão, ansiedade, tristeza, medo, e dizer para você que, a palavra de Deus diz em Provérbios 8:30, dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos do homem. Deus Pai acha alegria em você e Ele acha alegria em se divertir com você. Amém? Deus te abençoe. Eu queria orar sobre o Chris, que eu vi ele hoje cedo. Você mesmo. Eu tenho... posso falar em português? Ele entende português? Você fala em português? Aqui pode traduzir. Aqui, me dá ele tá com a tradução. Então tá. Eu me sinto mais confortável falando em português, mas se precisar a gente dá uma pelada aqui, né? Cris, quando eu vi você hoje... Ok. Quando eu vi você hoje cedo aqui, eu vi que você carrega muito paternidade de Deus. Eu sinto que o Senhor, não é por um acaso que você está aqui no meio desses brasileiros, porque eu sinto essa sua paternidade para o nosso povo brasileiro. Eu sinto o Senhor realmente te levantando como um exemplo de pai para muitos órfãos da nossa nação. Então eu quero te agradecer primeiro pelo seu sim para o nosso Brasil. E eu quero liberar sobre você essa palavra, de que você vai representar o Pai Celestial para muitos órfãos do nosso Brasil. Jesus, obrigada pela vida do Chris, obrigada por essa paternidade que ele carrega, obrigada, Jesus, pelo coração dele, de filho, de servo, leal. Obrigada, Jesus, obrigada. Eu quero abençoar esse chamado de pai para a nossa nação, de pai para os órfãos da nossa nação. Obrigada, Jesus. Eu vejo, Chris, jovens vindo até você e se espelhando em você. Jovens rapazes que não têm uma figura paterna dentro de casa, mas você sendo esse exemplo paterno, você sendo essa representação do nosso Pai Celestial para esses jovens. Obrigada, Jesus. Obrigada por esses meninos que verão o Senhor através da paternidade do Chris. Em nome de Jesus. Chris, I felt to tell you, I'm going to do it in English. Traduz para mim. Ela sentiu de falar para ele em inglês. I felt to tell you this is the last time you're going to get a word in English. Eu sinto... The last time. Eu sinto que é a última vez que você vai receber uma palavra em inglês. Because the Lord is unlocking Portuguese for you. Porque o Senhor está destravando o português para você. It's my testimony. I was, my mom signed me up to translate when we had a team coming to my church. E eu tenho um testemunho de que minha mãe me assinou, me registrou para ser tradutora em uma conferência na minha igreja. And I had never spoken English before. E eu nunca tinha falado inglês antes. I never studied English or anything like that. Eu nunca tinha estudado inglês antes. And at the beginning of the week, I couldn't put a phrase together. E no começo da semana eu não conseguia colocar uma frase na minha cabeça em inglês. By the end of the week, I was fluent. Mas no final da semana eu já estava fluente em inglês. So I declare that over you right now in Jesus' name, because I felt the Lord telling me this house needs you. E eu senti o Senhor me dizendo que essa casa precisa de você. This congregation needs you. Essa congregação precisa de você. Yeah, so we bless you. Então nós te abençoamos. Okay. We bless you, Chris. Nós te abençoamos, Chris. Muito bom.
Tá bom, só um segundo. Para essa família que eu conheci vocês mais cedo, é a Radassa, não é? É você que é a Radassa? E a sua mãe é? Sandra. Queria que vocês levantassem. Seu marido, né, Sandra? Queria que vocês três se levantassem. Como é o nome do seu marido? Jorge. Jorge, eu olhei para você hoje e eu vi a bondade de Deus. Eu sinto que você é como Moisés e a porção que o Senhor te deu é a bondade. E a forma como as pessoas veem o Senhor através da sua vida é porque você é bom. E eu vejo Ele te entregando mais e mais lugares em que você está mostrando a bondade de Deus. Mas eu vejo você demonstrando a bondade de Deus nas coisas simples para as pessoas. Eu vejo você entrando no mercado e falando com a pessoa do caixa e passando 1 minuto a mais ali falando com ela sobre o dia dela. Eu não sei com o que você trabalha, o que você faz, mas eu vejo você sempre passando o amor do Senhor para as pessoas. E você, Sandra, do mesmo modo, você é a pessoa que traz a alegria do Senhor, assim, para as coisas mais simples, para as coisas mais básicas. Você faz com que as pessoas se sintam amadas, cobertas, e a família de vocês é sinal disso. E Radassa, eu senti que o Senhor está despertando o seu coração para algo essa semana. Mesmo hoje de manhã eu olhava para você e eu via você, era como se você fosse destacada para mim. Eu não sei quais são os seus planos do futuro, mas eu vejo o Senhor trazendo você para um lugar maior de entrega para o Senhor Jesus. Eu não gosto de profetizar que as pessoas vão fazer PSCM, mas eu sinto que você vai em algum momento para Bethel. Não sei se você vai passar uns dias, se você vai passar um tempo, mas não é online, é lá. Eu sinto que o Senhor vai levar você para lá. Então, eu não sei o que é, não sei se você vai fazer a escola, não sei se é sobre isso, mas eu acho que tem algo sobre você ir até Reading. Deus tem algo para você naquela cidade, Ele quer depositar algo em você. E eu sinto que grande parte do motivo pelo qual o Senhor trouxe a gente aqui essa semana é a sua vida. Ele quer destravar algo dentro de você. Você foi separada desde muito novinha, assim, ó. O Senhor guardou você. E muitas vezes você duvidou muito das palavras que você já recebeu, daquilo que o Senhor já colocou na sua vida. E Ele está falando assim, Radassa, já tá na sua vida. Talvez tenha sido para um momento como esse que o Senhor colocou você na posição que você está. E a gente veio aqui essa semana, eu sinto que em grande parte é por causa da sua vida. O Senhor queria que você soubesse que é hora. Os seus pais te guardaram, te protegeram, te levaram até onde eles podiam. Mas agora eu vejo o Senhor te dando asas, você vai voar. Você vai voar. E é hora de você voar mesmo. Não tenha medo, não tenha medo. Eu vejo você voando alto, 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 alto. Amém. E seus pais te celebrando, celebrando. Então não tenha medo desse voo, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Alguém aqui tem a data 9 de setembro? Significa alguma coisa para você? 9 de setembro. O número... Você? Ah, legal. Se você quiser ficar de pé. Qual que é seu nome? Milena. Ah, eu ouvi direito dessa vez. Glória a Deus, aleluia. Me veio na cabeça o número 99, o número 9. E aí eu simplesmente pensei, Amós 9:9, que fala sobre o Senhor dizendo que Ele dá ordens para sacudir a casa de Israel. E eu senti dizer para você que mesmo que tudo estiver bagunçado e sacudido ao seu redor, o Senhor fala que nenhum só grão cairá na terra. Ele está cuidando de você e nenhum só grão cairá na terra. Ele sabe de tudo, Ele sabe de todas as coisas. Não é para você se assustar com o sacudimento, com assim, as turbulências e tudo isso. É para Ele... Sabe quando a palavra de Deus fala para a gente permanecer, para a gente ficar fiel nas provações e para a gente perseverar? Eu sinto que Ele só quer que você persevere. Então eu até quero te encorajar. Quando você vê, nossa, está sacudindo tudo. Aqui o que eu achei que era estável não é mais. O que está acontecendo? Lembra que o Senhor tem uma promessa para você, que é nenhum só grão vai cair. Ele está cuidando de tudo, do começo até o fim. E eu quero te encorajar a ser ousada. Quando você vê isso, não se atemorize. Ao invés, agradeça e fala: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me deu uma promessa de que nenhum só grão cairá na terra. Amém? Meu nome de Deus abençoe. Te abençoe. Amém. Amém. Eu queria liberar uma palavra para
Ana, e para a mulher que estava orando com você hoje cedo aqui, ajoelhada, você com os lacinhos, você mesma. Vocês podem ficar de pé, por favor. Se vocês puderem ficar juntas, enquanto vocês estavam orando, o Senhor ministrou algo no meu coração. Eu vi vocês orando e quando eu olhei para vocês, eu ouvi a palavra atalaias. E eu senti o Senhor falando para mim que vocês são como essas vigias e sentinelas dessa casa. Eu senti o Senhor dizendo para vocês que Ele vai começar a revelar coisas para vocês enquanto vocês estiverem em intercessão juntas. E eu quero encorajar vocês de jamais duvidarem das coisas que o Senhor vai revelar para vocês. Eu sinto o Senhor realmente, eu vejo vocês duas assim, de mãos dadas em intercessão por essa casa. Eu vejo o Senhor confiando mesmo essa casa nas orações de vocês. E vocês serão essas sentinelas, essas vigias, que se algum perigo tiver vindo de longe, vocês vão ser as primeiras que o Senhor vai alertar, para vocês se colocarem na brecha por essa casa. Eu sinto o Senhor confiando mesmo a vida do pastor Max, da pastora Thaís, da família dele na intercessão de vocês. Porque eu vejo fogo saindo da boca e do joelho de vocês. Fogo saindo da boca e do joelho de vocês. Que vocês jamais duvidem daquilo que o Senhor revelar para vocês nas suas orações. E que vocês caminhem mesmo nessa autoridade que Ele tem dado para vocês em oração. E que o inimigo, ele treme diante do poder que sai da boca de vocês. Então eu sinto também que vocês têm história de que pessoas tentaram calar a voz de vocês, de que a voz de você talvez não tinha muita importância, ou que você talvez falava demais, ou aquilo que você falava não tinha valor, mas eu cancelo essas mentiras, porque era um inimigo morrendo de medo de que vocês descobrissem o poder e a autoridade que vocês carregam na voz de vocês. Por isso eu abençoo vocês, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo esse chamado de intercessão na vida dessas mulheres. Eu abençoo, Senhor, o lugar secreto delas, cada segredo que o Senhor vai revelar no secreto delas. Pai, eu abençoo elas, eu libero sobre elas coragem e ousadia para caminhar mesmo, Pai, como intercessoras, como atalaias, como vigias dessa casa, Pai. E eu abençoo, Senhor, para que realmente tudo aquilo que o inimigo tentar vir contra a vida delas, ele vai ter que fugir por 7 caminhos. Porque muito maior é aquele que habita nelas do que aquele que está no mundo. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse chamado de intercessão. E eu abençoo, Pai, essa nova estação de revelação dos segredos do teu coração na vida delas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Jesus. Amém, glória a Deus. Só tem mais uma hoje e amanhã a gente profetiza mais. Amém? Vai ter que voltar, se não ganhou a palavra hoje, brincadeira. Para você, querida de blusa branca, que está atrás desse moço aqui. Isso, você mesma. Como é seu nome? Tatiana? Tatiana, você se importa de ficar em pé? Só para a igreja ver você. Tatiana, eu ouvi a palavra restauração sobre você. Eu vi o Senhor restaurando muitas coisas, restaurando o seu coração, restaurando os seus sonhos. Eu vejo você como se fosse no seu quarto e você colocando os seus pensamentos diante de Deus, chorando diante dele. E eu escutei o Senhor dizendo que não teve nada que ele não viu, não teve nada que ele não estava lá, não teve nada que ele não te cobriu. Em todos os momentos ele estava com você. E eu vejo ele curando muito seu coração. Eu vejo como se seu coração tivesse sequinho. E aí Deus derramando óleo no seu coração. E ele dizendo assim: eu estou numa estação de muita cura. Vai ter muita cura na vida da Tatiana. Muita cura. E eu vejo ele te abraçando nesse momento. Vitória, se você puder, abraça ela. Isso. Eu vejo ele te abraçando e te dizendo assim: eu sempre estive com você. Eu sempre estive com você. Você nunca esteve só. Nunca esteve só. E eu vejo como se fosse um terremoto embaixo do seu pé. E muita coisa balançou. Muita coisa saiu do lugar. Muita coisa caiu. Mas o Senhor dizendo assim: eu firmei os seus pés no meio do terremoto. Eu firmei os seus pés no meio do terremoto. E eu guardo seu coração. Ouço o Senhor dizendo: eu guardo seu coração. Eu guardo seu coração. Eu guardo seu coração.
Não se preocupa, eu guardo seu coração. Espírito Santo de Deus. E eu sinto o Senhor dizendo que Ele te trouxe para essa comunidade de propósito, para você não estar sozinha. Você não está sozinho. O Senhor queria te cercar, Ele queria te cercar. Vou pedir para a pastora Thaís orar por você. Eu sinto que tem algo sobre ela te cobrir nesse momento. Enquanto a pastora Thaís ora, eu quero que vocês estendam as mãos de vocês em direção a ela. Eu declaro agora em nome de Jesus que você não está sozinha, nem no mundo espiritual, nem no natural. O Senhor te cercou, o Senhor te deu irmãs, o Senhor te deu irmãos na fé. E eu sinto de desafiar vocês, igreja, de quando vocês virem ela andando pela igreja, vocês perguntarem assim: você está bem? Você precisa de alguma coisa? Você precisa de algo na sua casa? Sinto que o Senhor está colocando algo sobre todos vocês hoje como uma missão dela não se sentir só, dela se sentir cuidada. Eu vejo pessoas indo até a sua casa, levando comida, levando algo para você comer com eles. Eu vejo vocês tomando café da tarde na sua casa. Eu vejo as pessoas chegando com um bolo, falando assim: Tati, eu trouxe um bolo para a gente comer. Eu trouxe uma torta para a gente comer. E eu sinto que o Senhor já está colocando isso no coração de alguns de vocês aqui. Vocês já estão se vendo indo lá na casa dela. Então eu declaro isso hoje em nome de Jesus. Você caminha com irmãos, com irmãs. Nós te abençoamos com isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Vocês podem ficar em pé agora. Senhor Jesus, eu sinto que tem algo para esses dias e que o Senhor quis que essa comunidade... A gente não falou especificamente sobre a conferência esses dias ser sobre o profético, mas eu sinto que o Senhor quer ensinar vocês sobre isso. Eu sinto que o Senhor quer ensinar vocês sobre isso esses dias. Eu sinto que Ele vai, essa noite, muitos de vocês vão ter sonhos com pessoas aqui da igreja. E que amanhã de manhã é para vocês virem para o culto e vocês falarem assim: eu sonhei com você ontem. E aí vocês vão entregar uma palavra para a pessoa: eu sonho tal, tal e tal, tal e tal. O Senhor quer ensinar vocês nisso, caminharem em ouvir a voz de Deus uns pelos outros. Eu vejo vocês se amando, se cobrindo, cuidando uns dos outros. Amém? E eu sinto, eu não sei qual é a música que a Vitória vai cantar, mas eu sinto da gente, último momento hoje, a gente dá glória a Deus pelo que a gente viveu aqui hoje. Amém? Não é sobre algo para nós, mas é algo para Ele nesse momento, porque Ele ainda vai fazer muitas coisas nesses dias. Muitas coisas. Amanhã tem algo poderoso para a vida de vocês, mas começa com algo que Ele está fazendo no coração de cada um aqui hoje. Amém? Amém. Então, vamos dar glória a Deus aí juntos. Pode mandar. Senhor, te amo mais que o
Pode cantar isso essa noite. Comece a dizer para Ele agora, Senhor, como eu te amo, Jesus. Senhor, nos leva para um lugar de mais intimidade contigo. Mais que Mais intimidade com a sua voz. prata, mais que a mim. Te amamos, Jesus. Nós declaramos que Tu és santo, que Tu és digno, que Tu és maravilhoso, Senhor Deus. Nós te damos toda a honra, toda a glória. Senhor Jesus, engrandecemos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos pelo que o Senhor fez aqui nesse lugar essa noite, Pai. E nós pedimos por mais essa noite, enquanto nós vamos para as nossas casas, nos nossos carros, Senhor. Pai, que nós possamos continuar experimentando algo de Ti, ainda hoje e amanhã, Pai. Obrigada pela Tua presença nesse lugar. Obrigada por essa casa de oração, essa casa de adoração. Pai, nós abençoamos cada pessoa aqui hoje, cada irmão, cada irmã que veio aqui hoje, Pai. Obrigada pelo amor que eles têm por Ti, Deus. E nós pedimos por ainda mais, uma porção ainda maior, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Amém. E amanhã a gente está juntos 11 horas. 11 da manhã e 6 da tarde. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: amanhã chega com a minha palavra, hein? Tô esperando. Amém, glória a Deus.